Oi, tudo bem? Nós estamos vendo a parte de análise combinatória, o princípio fundamental da contagem. Nós iniciamos vendo a árvore das possibilidades e, a partir dela, a definição do princípio fundamental da contagem. Nós, na última aula, depois das definições, vimos uma lista de exercício, e é essa lista de exercício que hoje nós iremos corrigir. Então, vamos pegar a nossa lista para correção. Vamos abrir ela. Então, a correção da lista de exercícios do princípio fundamental da contagem. Então, assim, ó, primeira coisa, mais importante, a leitura e a interpretação de cada um dos exercícios para saber identificar como vai ser realizado cada um dos exercícios, certo? Apesar de ser muito simples, tem alguns que exigem um pouquinho mais de leitura e um pouquinho mais da interpretação. Aos poucos, a gente vai aumentando o nível interpretativo das questões. Entendendo bem o princípio da árvore das possibilidades, vai ficando mais fácil a gente conseguir entender a parte da análise combinatória, da parte das combinações, dos arranjos, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, hoje a gente vai ver o princípio fundamental da contagem, como contar, né, cada situação que nós vivenciamos, que é uma situação mais real, é o que a gente vive dia a dia, né? É combinar roupas, as placas de carro, né? Utilizar esse princípio fundamental. Às vezes é combinar um sapato com uma blusa, né? A gente usa esse tipo de princípio. Então, vamos lá, dando sequência. Ó, uma comida, né? Que tipo de carne fica melhor com que tipo de salada, com que tipo de prato. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Deixa eu botar isso aqui embaixo, que fica melhor também. Ó, o restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de prato, ó. 2 saladas, 4 tipos de pratos, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. Então, um de cada. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Poderia fazer a árvore, só que daí ia ser muito grande. Pelo princípio fundamental da contagem, fica mais simples, fica um princípio multiplicativo. Eu tenho quantas saladas? 2. Em 2 opções, 2 possibilidades. Quantos tipos de pratos de carne? 4. 4 possibilidades. Quantas variedades de bebidas? 5. 5 possibilidades. Quantas sobremesas? 3. 3 possibilidades. Então, usando o princípio fundamental da contagem, eu fazer a multiplicação entre a quantidade que eu tenho e vou determinar quanto que sai. Então, 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3 vai dar 120 possibilidades. E essa é a minha interpretação mais simples que eu tenho. Agora, a segunda situação. Vou apagar aqui a primeira. Segunda situação, eu tenho, né, números, uma situação numérica. Eu quero saber quantos números de 3 algarismos. 3 algarismos, eu tenho unidade, dezena e centena. Tenho isso aqui, ó, fazer uma tabelinha. Lembrem lá das séries iniciais
você sempre fazia uma tabelinha, ó. Eu tenho a unidade, a dezena e a centena. Isso aqui é um número de 3 algarismos. Em cada uma desses espacinhos aqui, eu tenho que colocar um desses algarismos aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos diferentes, que é o 1, 3, o 5, 6, o 8 ou 9. E eu quero saber que podemos formar empregando os caracteres, um desses 6 caracteres. Então, eu tenho assim, ó, na primeira escolha, eu posso escolher qualquer um dos 6. Na segunda escolha, como eu já escolhi um dos 6, vai me sobrar somente 5 para escolher. Na terceira escolha, como eu já escolhi na primeira, escolhi na segunda, vão me sobrar apenas 4 números para escolher. Então, na primeira vez eu tenho 6 números para escolher. Na segunda eu tenho só 5. Na terceira eu vou ter só 4 opções. Então, para me saber quantas possibilidades eu tenho 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4 é 120 possibilidades. Por isso que é bom fazer a tabelinha, certo? Agora, próximo. Questão 3. A 3 diz: de quantos modos podemos vestir-se um homem com 2 pares de sapato, 4 paletós e 6 calças diferentes? Então, eu tenho 6 calças, ó. 6 calças, fazer de trás para frente. 6 calças, 4 paletós e 2 sapatos. Isso é parecido com o exemplo que eu dei para vocês, que nós montamos a árvore. 6 vezes 4 vezes 2 é 48. Quem quiser pode montar a árvore, vai dar bem extensa, mas pode montar a árvore, tá? Vai dar 48 possibilidades. Próximo. Então, assim, nós estamos trabalhando mais o princípio fundamental da contagem aqui. Mas eu posso utilizar também a árvore das possibilidades. Ah, eu acho melhor pela árvore. Pode fazer pela árvore. Questão 4. No sistema de emplacamento de veículos, que seria implantado em 1984, as placas deveriam ser iniciadas por 3 letras do nosso alfabeto. Caso o sistema fosse implantado, qual seria o número máximo possível de prefixo usando somente as vogais? Então, assim, iniciar por 3 letras. Então, vou multiplicar essas 3 letras. Quem seriam essas 3 letras? Vogais. Quantas vogais eu tenho no nosso alfabeto? A, E, I, O, U. 5 vogais. Então, eu tenho 5 vogais. Ali não dá nenhuma restrição, então posso repetir as vogais. Então, se eu não tenho restrição e eu posso repetir, eu tenho 5 aqui na primeira opção, 5 na segunda e 5 na terceira. 5 vezes 5 vezes 5 vai ser 125 possibilidades. Então, eu preciso cuidar para ver se não tem restrição.
Como não tem nenhuma restrição e eu posso repeti-las, eu tenho 125 possibilidades. O mais importante do princípio fundamental da contagem são as restrições. É saber identificá-las, né, para não multiplicar o número mais de uma vez. Aqui, ó, aqui eu já tenho uma restrição. O número dos telefones da região metropolitana de Curitiba tem 7 algarismos, cujo primeiro dígito é 2. Qual o número máximo de telefones que podemos instalar? Então, eu tenho telefone de 7 algarismos. Hoje já tem telefone, os algarismos já são 9, né? Mas esse era, tinha uma época que era 7. 7 algarismos. Então, vou fazer aqui, ó. Sempre que eu tenho números, é bom fazer uma tabelinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu tenho? Primeira opção, o 2 é fixo. Nas outras opções, eu não tenho nenhuma restrição. Quais são os números de telefone? Eles são de 0 a 9. Então, pode ser qualquer número de 0 a 9, os demais. De 0 a 9. A restrição está somente na primeira opção. Na primeira opção, eu só posso ter o número 2, então só posso ter um número. Aqui de 0 a 9 eu tenho 10. Ó, então em todas as outras eu tenho 10 números. Então agora é só multiplicar todos os valores, né? 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Eu já coloquei ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu multiplico esse monte de 10? Só contar os zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe um na frente e depois só coloco os 6 zeros. Isso aqui dá 1 milhão. Então, qual é o número máximo de telefones? 1 milhão de linhas telefônicas. Muitos números, né? Então, imagina, com 7 algarismos. Tem 1 milhão de linhas telefônicas. Imagina com 9 algarismos. Muitas vezes a gente acaba não fixando um número na frente. Então, me dá uma opção muito maior de linhas telefônicas. Então, vamos para a questão 6. Questão 6 me diz... Ó, quantos números distintos, ó, já tem restrição, entre si e menores que 30, então tem que ser número menor do que 3, tem exatamente 5 algarismos não repetidos e pertencentes ao conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já tenho que fixar alguns números na frente, porque tem que ser menor que 30 mil, então tem que fixar o 1 e o 2 na frente. Então, já vamos fazer a tabelinha aqui, ó. Sempre vamos fazer uma tabelinha para fixar os números. Quantos algarismos são? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira opção, segunda, terceira, quarta e quinta. Na primeira, como tem que ser menor que o 3, eu tenho 2 opções, que é o 1 ou 2. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, desses 6 números, pode ser qualquer um deles. Só não pode repetir, tem que ser números distintos.
Como eu já coloquei uma aqui, me sobram 5 aqui. Já coloquei uma aqui, me sobram 4. Sobram 3, 2. Agora é só multiplicar, né? 2 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vai dar 240 possibilidades. Né? O próximo, 7. Questão 7. Quantos são os inteiros positivos menores que 1000 que têm seus dígitos no conjunto 1, 2, 3? Essa questão aqui, ela é bem vaga, tá? Ela não me dá muitas dicas, só diz que tem que ser números inteiros positivos menores que 1000 que têm seus dígitos no conjunto 1, 2, 3. Então, eu vou fazer só 3 opções aqui com 3 algarismos, tá? Porque tem que ser menores do que 1000. E 1000 tem 4 algarismos. Então, fazer no máximo com 3 algarismos. Quando tem um algarismo? Quando tem um algarismo, pode ser o número 1, 2 ou 3. Ó, pode ser o número 1, 2 ou 3. Então, eu tenho quantas possibilidades? 3. Com 2 algarismos. Com 2 algarismos, eu vou ter unidade e dezena. Ali não fala nada, e então eu posso repetir, né? Se eu posso repetir, então eu tenho, ó, fazer a tabelinha, unidade e dezena, eu tenho 3 números na unidade, 3 algarismos na dezena. Então, eu vou ter 3 vezes 3, que é 9 possibilidades. 3 algarismos. Ó, tabelinha. Agora, com 3 algarismos, eu tenho unidade, dezena e centena. Não tem restrições. Posso usar qualquer um dos 3 números na unidade, qualquer um dos 3 números na dezena e qualquer um dos 3 números na centena, porque pode repetir. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3, 27 possibilidades. Eu quero saber quantos são os inteiros positivos menores que 1000 que têm seus dígitos no conjunto. Então, quantos são os inteiros? Para mim saber quantos são, eu vou pegar os 3, que são as 3 possibilidades de um algarismo, os 9, que são as 9 possibilidades de 2 algarismos, e os 27, que são as 27 possibilidades de 3 algarismos. E somar tudo. Isso aqui vai me dar uma quantidade de 39 casos. 39 casos ou 39 possibilidades, 39 inteiros positivos menores que 1000 que tem seus dígitos no conjunto 1, 2, 3. Que tem os números, né? Que os algarismos são o 1, o 2 ou o 3. E a questão 8. Vamos lá. Questão 8 diz: a quantidade de números inteiros compreendidos entre 1000 e 4500
que podemos formar utilizando os algarismos 1, 3, 4, 5 e 7. De modo que não configurem algarismos repetidos, devem ser de... Então, aqui eu tenho várias restrições, né? Então, tem que cuidar dessas restrições. Primeira restrição, eu vou fazer aqui da tabelinha, ó. Aqui mais tem restrição, tá? Então, uma das restrições tem que dividir em 4, porque são 4 algarismos. Essa restrição aqui eu tenho, o 4 é fixo. Por que 4 fixo? Porque é um número compreendido entre 1000 e 4.500. Não pode passar de 4. Eu tenho os números 5 e 7. Então, o meu maior número é o 4. Então, eu vou fixar o 4. Né? Não pode ser maior que 4. O que mais não pode acontecer? Não pode passar de 4.500. Então, eu tenho mais na segunda escolha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, segunda escolha. Eu tenho que cuidar, ó. Não pode ser o 7. Cuidar aqui o 5. O 4 não pode ser. Então, eu tenho só 2 opções. Então, aqui eu tenho uma e aqui só tenho 2. Tá? Não pode passar de 4.500. Então, não pode ser o 7, o 4 eu já usei e não posso usar o 5 também. E na terceira opção, na terceira escolha, e na quarta escolha, o que que eu tenho? E o que que me sobrou? Se eu tirei o 4, se eu tirei os outros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tirei 2 números, me sobrou 3, né? Tirei 3 números, me sobrou 2. Essa daqui é onde eu tenho mais restrições. Agora, a segunda opção, que eu tenho mais algumas restrições. Quais são as outras restrições que eu tenho? O meu número, ele começa em 1000, né? Se ele começa em 1000, ele pode ser o 1 e o 3. Então, eu tenho uma primeira escolha que pode ser entre 1 e 2. Então, tem 2 opções. E daí, depois, pode ser qualquer uma das outras opções. Então, eu tenho segunda escolha, terceira e quarta escolha. Então, daí aqui já pode ser qualquer uma delas, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho dos 5, já escolhi 1. Eu tenho 4. Já escolhi 1, tenho 3 e 2. Nessa daqui, eu só tenho que cuidar o primeiro, né? Primeiro número, a primeira escolha, que tem que ser 1 ou 3. Ah, não, tem que cuidar a primeira e a segunda escolha. Porque não pode, né, ultrapassar esses 2 valores aqui. Então, agora que eu já montei a tabelinha, vou fazer o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Ó, eu tenho ali na primeira 1 vezes 2 vezes 3 vezes 2. E na segunda eu tenho 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Cuidar agora, o que que eu cuido? Que eu tenho 2 restrições bem distintas. Então, eu faço essa multiplicação e somo com a outra multiplicação. Nessa primeira multiplicação, eu tenho 12 mais na segunda 48. Então, aqui eu tenho 60 possibilidades. Então, cuidem, porque aqui eu tenho muitas restrições, eu preciso cuidar das restrições, cuidar o que o problema está me dizendo, cuidar das interpretações, tá? Porque vai ficando um pouquinho mais complicado. E por hoje é só. Beijos e até a próxima.